Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito obrigado pela sua companhia, tenha um excelente dia. No programa de hoje nós vamos falar sobre a Gulfood 2022, que aconteceu em Dubai e contou com a participação de várias indústrias brasileiras. Vamos comentar sobre a produção de milho, que pode ser muito boa, apesar da quebra em algumas regiões do país. Vamos comentar também sobre o mercado do boi gordo e você vai ver que o GMD, ganho de peso médio diário, é muito importante no processo de engorda de bovinos. E vamos comentar da baixa produção de medicamentos fitoterápicos no Brasil, que afeta pequenos agricultores rurais. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de um evento muito importante em nível mundial que aconteceu, que terminou agora nessa semana, que é a Gulfood 2022. E essa feira, essa exposição, aconteceu em Dubai e contou com a participação de várias indústrias brasileiras. As agroindústrias exportadoras de avicultura nacional devem realizar, ao longo dos próximos 12 meses, negócios que devem superar $1 bilhão a partir das negociações realizadas durante a Gulfood 2022 e, pelo menos, essa é a posição da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. A feira foi encerrada na última quinta-feira, dia 17, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A Gulfood é a maior feira de alimentos halal do planeta. Segundo a ABPA, apenas durante os 5 dias do evento, 20 agroindústrias produtoras, exportadoras e associadas à ABPA consolidaram mais de $50 milhões em vendas para clientes de nações do Oriente Médio e de outras partes da África, Ásia e Europa. E de acordo com a ABPA, na feira, a entidade focou no posicionamento de imagem da proteína animal do Brasil por 2 linhas estratégicas: a divulgação de informações e atributos setoriais e pela degustação de produtos brasileiros que carregam as marcas Brazilian Chicken, Brazilian Egg, Brazilian Breeders e Brazilian Duck. E agora vamos comentar sobre a produção de milho, que pode ser muito boa, mesmo com a estiagem no sul do país, causando quebra na produção de grãos. A expectativa é que a produção de milho no Brasil deva alcançar aí por volta de 108 milhões de toneladas na safra 21-22. A projeção ela foi feita pela Refinitiv, empresa que é uma das maiores fornecedoras mundiais de dados e infraestruturas de mercado. No entanto, existe aí um alerta para os possíveis impactos do clima na safrinha. O volume é mais conservador que as 114 milhões de toneladas projetadas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, e também fica abaixo das 112,3 milhões de toneladas apontadas pela Companhia Nacional de Abastecimento, que é a Conab. A área total de milho foi estimada em 20,7 milhões de hectares e o rendimento em nível nacional ficou em 5.200 toneladas por hectare. Apesar das condições climáticas melhores na região centro-norte do Brasil, as expectativas sombrias de longo prazo para o milho de segunda safra no sul diminui fracionalmente a produção total de milho no Brasil. Segundo a avaliação, as previsões de longo prazo da equipe de pesquisa de clima da Refinitiv indicam que um padrão de precipitação dividido úmido no norte e seco no sul continuará sendo observado ao longo de março e abril, merecendo muita atenção. Por outro lado, condições extremas de seca continuaram a assolar grande parte do sul, Paraná e Rio Grande do Sul em particular.
exacerbando a já terrível umidade do solo e exercendo uma pressão ainda maior sobre a produtividade do milho, primeira safra no final da temporada de verão. Pelo menos é o que apontou a Refnivit. A Refnivit ainda disse que a seca e o calor contínuos no sul ainda estão impactando negativamente as lavouras em estágios tardios de enchimento de grãos, mas ao mesmo tempo permitiram que as primeiras colheitas de milho e as semeaduras da segunda safra acelerassem. E agora vamos falar do mercado do boi gordo. O mercado físico do boi gordo vem registrando preços estáveis nessas 2 últimas semanas, segundo analistas da Safra e Mercados, o Fernando Henrique Iglesias. A divisão entre regiões exportadores, aquelas que produzem apenas para atender o mercado doméstico, é muito evidente neste momento. Animais que cumprem os requisitos de exportação para o mercado chinês seguem muito demandados, carregando ágio de mais de R$20 por arroba em relação a animais destinados ao mercado interno. E isso acontece pelo recente avanço do preço médio pago pelos importadores chineses, motivando os frigoríficos exportadores a manter preços bastante elevados na compra de gado. Já para os frigoríficos que operam apenas no mercado interno, o quadro segue desanimador, com maior dificuldade de repasse do custo da matéria-prima ao longo da cadeia produtiva. E agora, você vai acompanhar um trabalho que nós fizemos sobre GMD, ganho médio diário. Isso daí é muito importante na cadeia produtiva de carne, ou seja, na pecuária de corte. Confira. Eu vou conversar agora com Cíntia Tongo. A Cíntia, ela é zootecnista e ela é consultora de gestão em pecuária de corte e é uma das diretoras da Otimiza, uma empresa que vem fazendo um trabalho, vamos dizer assim, de gerenciamento em agronegócio, mais especializada, mais focada na área de gestão na pecuária de corte. E nós vamos falar de um tema hoje que muita gente não dá muita importância, dá, mas não dá, que é o chamado ganho médio diário de um bovino, ou seja, o GMD. O que significa esse ganho médio diário? Muita gente fala, meu boi ganhou 1.400, 1.200, 1.300 quilos. O negócio é o seguinte, é muito interessante quando tem um fato como esse, mas é muito mais interessante saber se isso aí está sendo revertido ou convertido em carne, ou seja, em rendimento de carcaça. Mas vamos começar com o GMD. Cíntia, qual a importância de um GMD numa propriedade pecuária de corte? Toninho, é enorme, né? Por exemplo, a gente avaliando 2 safras, vamos fazer assim, de safra plurianual, 100 gramas de GMD nos dá um incremento de resultado de R$100 por hectare. 100 gramas de GMD. Né? E aí a gente vai olhar o cenário como um todo da fazenda, vamos analisar layout, que a gente gosta muito de falar de layout. Nos layout, o que acontece? Pastagem, divisão de pasto, taxa de lotação, tudo isso influencia no GMD. Né? E o GMD é um dos indicadores que mais tem impacto no resultado final. E é onde o pessoal dá, vamos dizer assim, em algumas questões, ele não precisava gastar tanto dinheiro, tanto desembolso para melhorar esse GMD dentro da fazenda. O que a gente observa é que muita gente reclama do preço da arroba, reclama de uma série de coisas, mas ele se esquece que talvez um dos maiores erros que o pecuarista comete é nesse tal ganho de médio diário, ou tal GMD. E também algo mais ou menos relacionado com lotação animal. Quer dizer, é através do GMD que nós vamos ter realmente se a coisa deu certo ou não deu certo. Por exemplo, taxa de lotação, o pessoal olha para um pasto e fala, acho que cabe tanto. Cabe X animais, mas ele tem que ter um método para poder fazer isso. Por exemplo, o armélio, que o armélio tem o cálculo dele certinho para o que cabe exatamente de taxa de lotação no pasto. Por quê? Porque o armélio dá vamos dizer assim, o máximo de desempenho para o animal. Porque não adianta você colocar um número de animal no pasto, achar que ele vai durar 30 dias naquele pasto, vai durar 10, vai durar 15. Então isso importa demais. A altura de capim, saída é importante.
Principalmente a altura. Se não tem talo. Se tem talo, se não tem talo, igual o Armélio fala, o gado gosta é do capim, é da folha, né? E tem muita gente que está dando capim pro gado, né? Está dando folha meio de qualquer jeito. E o caminho também não é esse. A pecuária não é simplesmente você ter um pasto, um negócio verde e jogar o gado em cima. Tem muitos detalhes que devem ser observados até você atingir, vamos dizer assim, o mínimo necessário para produzir uma arroba. E hoje produzir uma arroba, Cíntia, dependendo do tipo de manejo, ela pode, às vezes, até te quebrar e você não perceber. Exato. Vamos levar assim em consideração, ó, linha de coxo impacta no desempenho, qualidade da aguada impacta no desempenho, que a gente já falou isso diversas vezes, né? Layout da logística da fazenda impacta no desempenho, fica batendo animal demais, andando em distâncias longas, por exemplo. O pessoal se preocupa muito com o desembolso cabeça-mês e tem que se preocupar. A gente sempre fala daquela correlação de 1 para 10, a cada R$1 de desembolso, 10 gramas tem que garantir de GMD para poder fechar os custos. Um exemplo claro ficou aqui para o projeto hoje, Engenho de Serra. Quer dizer, nem sempre aquilo que você gasta mais vai representar muito mais lá, mas representa muito mais no resultado final. Aqui, por exemplo, tem um projeto que é um mais lento e um mais rápido, né? É o freado e o acelerado. É o freado e o acelerado. É uma dupla que parece que está certo. Agora, enquanto um você gasta mais, mas tem um resultado melhor, o outro você gasta menos, mas tem que ter uma lotação animal maior para poder compensar. Só que daí o que eu estou falando assim, tem que gastar mais, tem que passar a usar 0,5? Não. Tem que conversar com a sua equipe técnica, ver o que cabe para a sua fazenda, se a logística permite, né, Toninho? Porque também não adianta a gente pegar e desembolsar demais. É claro que quem gasta mais ganha mais, porém nem todos os casos de quem gasta mais vai ter o retorno que tem, ou seja, então tem que ser muito bem direcionado, né? Tem que ter condição, por exemplo, aqui está gastando mais, porém tem um manejo de pastagem muito bem feito, tem qualidade de aguado, tem a genética, né, que os 0,5 são os animais do Qualitas, então assim, tá sendo assim muito bacana o projeto, porque dá assim para o público ter uma noção do que é. A gente fala tanto de desembolso, o quanto isso é importante, porém o desembolso ele tem que estar muito bem alocado e ele tem que esse desembolso tem que sair para custos variáveis e não para custos fixos. Só para você ter uma ideia, um fato que a Cíntia reportou agora é o seguinte: água. A água ela pode representar entre 15% e 20% do ganho de um animal, né? Sim, até a mais. Qualidade da água e talvez até mais. E o que tem de gente dando lama pro boi beber não está escrito, viu? Tem até uns dados que a gente vai começar a divulgar para vocês, que a gente acompanhou medindo desde da entrada dessas fêmeas, que foi recria e engorda de fêmea, né? Então, o mesmo lote que compramos veio da mesma origem, dividimos esse lote para poder caber nos pastos e uma infelizmente ficou em aguada natural e a outra foi para aguada artificial. A de aguada artificial ganhou mais de 800 gramas e a de aguada natural ganhou 480. Só essa que é a diferença. E aí que começa o manejo, ou certo ou errado. Cíntia, obrigado. Eu que agradeço, Toninho. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o aumento da produção e produtividade do tomate, vamos comentar sobre as variedades de café Conilon e também arábica e vamos falar sobre a baixa produção de medicamentos fitoterápicos no Brasil que afeta pequenos agricultores rurais. É um minuto só, nós voltamos já. Você está pronto para o seu próximo desafio? Leve a nova Ford Ranger nas concessionárias Ford. A picape mais premiada do Brasil, que vem com o exclusivo Ford Pass Connect. Motor diesel de 200 cavalos e tração 4x4. Controle adaptativo de carga, sistema anticapotamento, assistente de partida em rampas e muito mais. Aproveite, entrada de 20% e saldo em 60 vezes. Últimas unidades à pronta entrega. Nas concessionárias Ford. A vacina é nossa principal aliada contra a Covid. É segura e salva vidas. Por isso as crianças também precisam ser vacinadas. Goiás contra a Covid. Traga seus filhos de 5 a 11 anos para vacinar das 8 da manhã às 5 da tarde no posto de saúde mais próximo. E atenção, pais, não esqueçam de tomar a dose de reforço.
Goiás contra a Covid. O estado inteiro imunizado. Governo de Goiás. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da Camagre, trabalhando a terra ou tratando o gado. Produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Estamos te esperando para ficar juntinhos. Isso é maravilhoso! Todo domingo, 3 da tarde, tem Eliana. Agronegócio. Oferecimento Sicredi, onde o seu agronegócio rende um mundo melhor. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos comentar sobre o aumento da produção e produtividade do tomate. A projeção do levantamento sistemático da produção agrícola do IBGE aponta que a primeira estimativa da produção brasileira de tomates, agora em 2022, foi de 3,6 milhões de toneladas, indicando um aumento de 2,1% em relação ao terceiro prognóstico. A área plantada e a área a ser colhida apresentaram crescimento de 2,7% e o rendimento médio deu uma queda de 0,7%. Goiás se apresenta como o maior produtor do país. Ou seja, o maior produtor brasileiro de tomates, que é Goiás, espera uma produção de 971 mil toneladas, o que representa 27% do total nacional, sendo seguido por São Paulo em segundo lugar, com 24%, Minas Gerais com 14%, Paraná 6,5%, a Bahia 4,9%, Espírito Santo 4,4% e Rio de Janeiro com 4%. A maior variação positiva na estimativa da produção em relação ao terceiro prognóstico foi lá no Paraná, com 58%. E agora vamos comentar sobre as variedades de café. Nós temos duas variedades, o Conilon e o Arábica. Apesar de ser uma bebida extremamente popular no Brasil, poucos sabem realmente o que estão comprando. O Conilon, a variedade Conilon, e a variedade arábica são, inclusive, espécies diferentes de café, o que diferencia no aroma, no sabor, no tamanho e formato do grão, e também no preço. E até mesmo na capacidade de te manter ativo durante o dia. Mesmo quem não conhece, sabe que os cafés 100% arábica são mais caros. Mas qual é a diferença entre eles? O café arábica, ele é muito mais apreciado no mundo do que o café Conilon, que também é conhecido ou chamado de café robusta. Os cafés mais consumidos no Brasil são praticamente todos resultados da mistura dos dois cafés,
resultado em um café de qualidade razoável a um baixo custo. Cafés 100% arábicas são os mais apreciados no planeta, mas custam de 2 a 4 vezes mais que as misturas. Cafés solúveis são quase sempre feitos 100% da espécie Conilon, o que explica, em parte, o seu sabor mais amargo. Curiosamente, o Brasil é o maior produtor do mundo do café arábica, mas consome pouco da sua produção. O café robusta ou Conilon é da espécie Coffea canephora e o arábica é da espécie Coffea arábica. Enquanto o arábica é mais adocicado, com aroma e sabor suaves e levemente mais ácido, o Conilon é mais amargo e marcante, sendo geralmente menos apreciado. E agora eu vou conversar com Norberto Prestes. O Norberto ele é presidente da Abiquif. O que é a Abiquif? É a Associação Brasileira das Indústrias de Insumos Farmacêuticos. E nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar da baixa produção de medicamentos fitoterápicos no Brasil e que, de maneira geral, afeta pequenos agricultores rurais. Norberto Prestes, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema interessante, que são produtos fitoterápicos. Tudo bem? Tudo bem, Antônio, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre essa janela de oportunidade aí para o Brasil que a gente tem que explorar mais. Bom, nós sabemos que os produtos fitoterápicos aqui no Brasil, vamos dizer assim, de maneira geral, são muito poucos consumidos. Mas nós sabemos que eles dão resultados fantásticos. E, provavelmente, eles, vamos dizer assim, eles causam menos efeitos negativos do que os remédios convencionais. Por que aqui no Brasil se consome poucos produtos fitoterápicos? O brasileiro não gosta, tem medo? Eu acho que é um fator aí histórico, mercadológico, cultural também, mas eu acho que a gente utilizou pouco, inclusive os medicamentos fitoterápicos, nas esferas públicas, né? Hoje, quem distribui mais medicamento é o SUS, né? Ele é responsável pela compra e distribuição de 70% dos medicamentos aqui no país. E aí, precisa ter um trabalho com o Ministério da Saúde para que ele possa incorporar e oferecer esse tipo de medicamento e de apoio no tratamento de alguma doença, que são os fitoterápicos e fitofármacos, para distribuir para a população. Isso, naturalmente, ajudaria a indústria a se desenvolver. Aí, por outro lado, a gente... É engraçado porque se você perguntar para todo mundo, a gente sempre tem um segredo, olha, não, toma chá disso, chá de guaco, ou chá de confreio, qualquer outra coisa do tipo, porque isso melhora a dor, isso vai te acalmar, etc. Isso é fitoterapia, né? Mas o que a gente está falando aqui da fitoterapia industrializada é que ela te oferece soluções em cápsula, medicamentos que são controlados, medicamentos que são tratados de uma outra maneira, que são regulamentados pela Anvisa, que tem a dosagem certa e que realmente tratam uma enfermidade, né? Eu acho que, resumindo, né, na sua pergunta, é uma falta de cultura para isso, apesar de a gente praticar isso de maneira doméstica, né? A gente ainda não faz isso de uma maneira comercial. Outros países, depois a gente vai puxar aqui na conversa, como a Alemanha, já é cultural. Então, as pessoas, antes de tomar o medicamento, ela prefere tentar fazer um tratamento fitoterápico. E também ela cuida de evitar, né, que a gente está falando hoje, por exemplo, melhorar a imunidade, né? Então, ela cuida disso utilizando o fitoterápico para melhorar a sua imunidade ou reduzir, por exemplo, gordura no fígado, enfim, entre outras enfermidades aí, ou princípio de uma doença, ela prefere antecipar o tratamento fitoterápico do que tomar o medicamento. Isso é cultural. Então, acho que respondendo a sua pergunta, é um fator cultural e também, no caso do Brasil,
de uma adoção pública de utilização desse tipo de medicamento pelo Ministério da Saúde e o SUS, né? Norberto, nós sabemos que a utilização, os produtos fitoterápicos, o uso de produtos, eles poderiam abrir aí uma janela de produção para pequenos produtores, pequenos e médios produtores, muito grande aqui no Brasil. Eu sou testemunha viva, porque eu estou tomando, inclusive, agora, atualmente, eu estou tomando um produto fitoterápico desenvolvido de acordo com o problema que eu tenho e que está dando um resultado simplesmente fantástico. Fantástico. Então, a gente sabe que esses produtos funcionam e sabe que eles são feitos de plantas. E essas plantas poderiam ser cultivadas aqui no Brasil, e o Brasil tem um grande potencial até para exportar isso aí. E, infelizmente, nós estamos deixando passar esse baita nicho que tem pela frente aí. Bom, a Abqif, como o senhor mencionou anteriormente, é uma associação da indústria de insumos farmacêuticos, né? Então, hoje nós estamos focados nessa questão de desenvolver essa cadeia de fitoterápicos e fitofármacos. Para isso, a gente está estimulando para que empresas e produtores rurais produzam e desenvolvam esse insumo de origem vegetal, né? Bom, vamos dar alguns exemplos. No Brasil, vamos falar da Alemanha, que consome um dos países que mais consomem fitoterápicos no mundo. Dos medicamentos que eles consomem no país, 50% deles são fitoterápicos. No Brasil, apenas 1,5% do que a gente consome aqui é fitoterápico. Vamos supor que só que a gente precisa ofertar produtos, a gente não está ofertando tantos produtos aqui no Brasil. Para produzir a matéria-prima, né, que é o IFA, o insumo farmacêutico, para colocar no medicamento, vou dar um exemplo aqui prático. Existe uma substância chamada pilocarpina, ela serve para contrair a pupila, e ela é usada em consultório médico, né? E nesse ano vai ser lançado nos Estados Unidos por uma empresa norte-americana um colírio para quem não enxerga de perto. É um colírio que você pinga durante 6 horas, você não precisa usar o óculos, você consegue enxergar. Isso por causa da substância. Qual que é a origem dessa substância? O jaborandi. Nossa, o jaborandi é brasileiro. Exato, o jaborandi. Então, você faz todo um processo de extração, vira pó e comercializa. Nós exportamos 98% desse insumo, né? E sabe quanto uma empresa de médio porte aqui no Brasil produz isso? É a única. E ela está instalada, inclusive, no Piauí. Essa produção está no Piauí. Ela tem contratado 30 mil produtores rurais. Nossa. Por quê? E o mais interessante, essa produção ela tem que ser orgânica. Entendi. Tem tecnologia que a empresa treina ela para produzir isso, e eles fecham contratos de 5 anos. Olha aí. Porque eles precisam garantir que vai ter esse insumo durante 5 anos. E os agricultores rurais, eles são premiados à medida que eles produzem... Boa qualidade. Uma quantidade ou uma qualidade melhor daquele jaborandi. Então, a empresa premia eles. Isso é dando um exemplo só, né? Norberto. Diga. Nós estamos com o tempo estourado, já estão me dando sinal aqui para todo lado. Olha, nós podemos marcar uma outra entrevista para voltar a esse assunto, porque é muito interessante, Norberto. Muito interessante. Tem muita oportunidade aqui, eu acho que muita gente vai se interessar nesse tema. Eu tenho certeza absoluta disso. Norberto, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, um grande abraço, nós vamos voltar a conversar rapidinho, tá ok? Obrigado, boa tarde, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Outro. E o programa de hoje chegou ao fim. Se você deseja obter informações sobre o mundo do agronegócio, entre no nosso site e faça o seu cadastro do boletim do TV Agro. E o nosso programa chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: motivação não é sinônimo de transformação, mas um passo em sua direção. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Férias Frustradas. O melhor do cinema na sua casa na tela de sucessos. Hoje, logo após o Ratinho. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.